E aí, pessoal, mais um vídeo, né, para nós explorarmos os tipos, né, de termômetros, né. A gente está falando agora de um termômetro especificamente, né, é uma termorresistência, né. Então, os termômetros termorresistência, né, a gente vai apresentar aqui. Então, uma termorresistência, né, é um instrumento que permite, né, conhecer a temperatura do meio ambiente, recorrendo à relação entre a resistência elétrica, né, de um material à sua temperatura. Então, a gente observa o que com isso? Que a resistência elétrica, né, ela tem uma função em relação à temperatura, tá certo? Então, conforme o aumento da energia da temperatura, a resistência também aumenta, né? Com a diminuição da temperatura, né, também a resistência ela diminui, né? Então, vamos observar aqui algumas situações. Existem vários tipos de termorresistências no mercado, né? No mercado, a mais comum é PT100, tá? Temos também a termorresistência de cobre, tá certo? Cobre 10 no caso, né? E esta figura aqui é chamado ohms, tá certo? Ou ohmio, tá certo? Que é a unidade de medida da resistência elétrica, tá? É um símbolo que nós temos que ter, né, sobre a relação dessa resistência elétrica. Como a gente está trabalhando com termorresistência, né, o ohms, né, ou o ohm no caso, seria essa unidade de medida, tá? Quando você vê, né, esse ômega, esse símbolo que aparece, tá? Que corresponde, tá, a uma tensão, no caso volts, né? Temos também outro tipo de termorresistência chamado PT1000, né? Sendo o mais comum o PT100, tá certo? A 0 grau centígrado, tá certo? É a maneira com que se trabalha, tá? Acho que é o máximo que ele pode atingir. Então, até 0 grau centígrado, né? Ele começa a contar a partir daí, ou seja, ele varia, né? Ele varia a resistência em função da temperatura, tá? Então, isso depende muito, né, do quesito temperatura, tá? Ainda ela oscila conforme a temperatura. Faz com que o aparelho meça a resistência, né, que ela está apresentando e transforme isso, né, em uma temperatura, né, conforme a resistência apresentada, tá? Diferente, podemos reconhecer que a temperatura está dentro de uma estufa ou de um forno, por exemplo. Então, existem situações que a gente pode medir a temperatura, né, como ele acabou de dizer aqui, tá certo? Com aparelhos que a gente pode observar, né, qual a temperatura de uma estufa ou de um forno, por exemplo, né, a partir de um aparelho, apresentando a variação da função da temperatura, né, em relação à resistência, tá? Os materiais da termorresistência, né, a maioria deles, né, a maioria desses materiais é feito de platina. O que é a platina? É um material químico resistente, né, à corrosão, né? É um material caro, né, muito caro, que existem os PT100 feitos de filamentos de níquel, né? O que é o níquel? Um condutor de eletricidade e calor resistente à corrosão, tá certo? Que foi modificado como resistência para parecer com o PT100, tá? Então, devido ao fato da platina ter um valor muito grande, né, eles modificaram esse material, né, pegaram o níquel e fizeram uma modificação como se fosse parecido com o PT100, né, no caso de platina, no caso da platina. Só que esse PT100, né, modificado, né, ele é parecido como se fosse uma resistência de chuveiro. Então, a gente vai observar aqui, a gente tem umas figuras aqui que a gente colocou, né, um exemplo da resistência do chuveiro, tá aqui, ó. Isso aqui é a resistência de um chuveiro, né, porque existem vários tipos de resistência. Ela não é só assim, isso aqui é um exemplo só de uma figura de resistência de chuveiro, mas existem vários tipos de resistência conforme o chuveiro, tá? E aqui a gente tem
a termorresistência, né? Uma figura, né? Mostrando como que é a termorresistência, né? A gente vai falar um pouco dela daqui a pouquinho. E aqui embaixo a gente tem, né, a resistência em si, tá? Vou voltar lá pro texto. Eu vou virar, tá? Tô terminando aqui o texto, a gente já vai fazer outros comentários. Tá? Temos o PT100, né? Envolvidos em um corpo cerâmico, tá? Que é com fios, né? Então vamos observar lá, voltando de novo. Tá aqui, desculpa pelos movimentos, aqui ó. Isso aqui é um exemplo de PT100, uma termorresistência, tá? Tá aqui aqui a gente tem essa camada cerâmica em volta dele, né? Que é uma parte cerâmica. Tá, aqui tá o bulbo de medidor, né? E aqui a gente tem, né, as outras partes que são subdivididas, no caso são os isoladores, né? Como tá falando aqui. Tá? É dividido em 4 partes isoladores. E aqui a gente tem o rabicho, onde tem os fios, né? Que é isso que está demonstrando. Quando ele diz a parte cerâmica, aqui ele já está fazendo um aprofundamento maior, né, dessa discussão da parte cerâmica. Tá? Aqui a gente tem os filamentos, né, na parte interna dele. Tá? Então, vamos voltar lá para o texto. Aqui, continuando o texto, aqui onde a gente estava, o PT100 envolve corpos cerâmicos com fios enrolados, tá certo? Com fios enrolados, tá? Como se fosse uma resistência de chuveiro, né? Como acabei de apresentar para você. E eram feitos de platina, né? Que absorvem o calor do ambiente, né? E mudam a resistência em função da temperatura, tá? O PT100 tem um sensor na ponta, né? Que muda a resistência em função da temperatura do ambiente. Então vamos voltar lá para a figura, tá? Tá esse sensor aqui, ó, ele tá bem aqui, ó, que chama o bulbo de resistência. É aqui onde está o sensor, tá certo? Aqui é o bulbo de resistência e aqui a figura mostrando a parte cerâmica, né? E aqui as partes que são enroladas, né? Os materiais que estão dentro da cerâmica, né, da termorresistência, que são enrolados como se fosse, né, a resistência de chuveiro, tá? Vou voltar lá novamente, tá? Sendo que o sensor fica na ponta, tá? Como acabamos de mostrar, tendo um tubo de proteção, os isoladores e as ligações dos fios sendo em 3, né? Então, vamos voltar para a figura novamente, para vocês decorarem o que é um termoresistor. Então tá aqui, ó. Aqui é a figura do termoresistor. Os rabichinhos, no caso, são os fios, tá? Que são os isoladores separados. A cerâmica que envolve. Aqui é uma figura mais abrangente do que eu estou mostrando, ó. A cerâmica envolvendo. E aqui é a parte das espirais, tá? No caso, que podem ser de níquel ou de platina. Tá ok, pessoal? É isso aí.